Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, dia 15 de agosto de 2025, e apareceu lá no catálogo do Telecine uma produção independente canadense abençoadamente curta, tem menos de 1h20, né? E que é um thriller, que alguns críticos falam que é slasher. Ele tem alguns elementos, até tem alguma coisa, por exemplo, a pessoa que mata não é a que usa máscara, os mascarados são os jovens ativistas que invadem a loja, mas a rigor ele não tem aqueles elementos slashers da Final Girl ou algo assim para caracterizá-lo como tal. Só que antes de falar sobre esse filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Trata-se de um grupo de 5, 6 jovens ativistas pelas causas animais e ecológicas que invadem uma loja que a gente percebe que é uma referência à IKEA, né? A loja sueca lá que está presente em um monte de países. Tem até um momento depois em que eles estão lá na cafeteria, numa coisa de alimentos lá, e você vê Swedish meatballs, né? Os tais bolinhos de almôndegas suecas. Mas enfim, esses jovens que não têm muitas características para a gente conhecê-los, bem típico de slasher, e também não são muito legais, então a gente não se importa muito com eles, o que vai causar um certo problema no filme. Eles invadem aquele lugar lá para protestar contra o uso da madeira das florestas tropicais e da matança de animais, e vão ficar na loja à noite pichando. Só que esta loja ela é protegida por dois seguranças, dois irmãos, um menorzinho e um maiorzão. Esse maiorzão é uma espécie de incel gigantesco, barbudo, que se dedica nas suas muitas horas vagas, aparentemente, à caçada primitiva, né? Então ele faz lá implementos pré-históricos para pegar suas presas. Então imagina que quando o irmão dele, né, menor, acaba sofrendo alguma coisa por culpa desses jovens invasores, então o nosso grandão que está sem máscara, vai começar a perseguir e pegar esses jovens um a um. O título do filme é Wake Up, o título é em inglês. Tem uma referência assim bivalente, né? Wake up significa algo para nós da plateia, porque os meninos lá falam para gente acordar para os problemas do mundo, ecológicos tal, mas também é o acordar, também é o despertar do caçador, né, que é lá o nosso segurança. Então o que você vai ter é um filme muito simples, muito esquemático. São esses jovens sendo perseguidos por este segurança. Não é um filme bastante sangrento, mas tem algumas mortezinhas divertidas e os últimos momentos é que são os melhores. Vamos dizer assim, tem uma hora lá em que todas as pessoas envolvidas estão com tinta no rosto, tem uns momentos bacanas e tem um final que você vai falar, uau, né? O que impede esse filme de ser de ser melhor é, por exemplo, assim, esses jovens, na verdade, eles não são dadas a eles chances de se defender desse agressor. Por exemplo, você pega nos slashers clássicos, as Final Girls, por exemplo, elas têm agência contra o monstro ou contra, né? Aí não, aí a gente tem um cara que a gente conhece quem é e a gente até entende um pouco desse grandão, né? A gente tem uma série de personagens que a gente não se importa muito, então você não tem muita tensão, porque você fala, se eles morrerem eu não conheço direito mesmo, eles estão invadindo uma loja, eles estão entre eles, eu não sei se eles estão realmente a fim de coisa ecológica ou se é por conta de like. Eu percebo que aquele incel lá também é um pouco sofredor. Então, assim, o filme ele tem várias coisas que fazem com que ele não seja assim
tão eficiente, né? No sentido de você ter suspense, se preocupar com as vítimas, até porque elas não fazem muita coisa para se defender, não tem como. Então acaba sendo mais assim, uma perseguição de gato e rato para você ver algumas mortes que nem são tão sangrentas, mas podem ser divertidas. O que eu tô querendo dizer é um filme mediano que dá para você botar um monte de roupa para passar durante um bom tempo, porque a parte mais divertida mesmo demora para começar. É 1h20, mas vai começar, tem um monte de conversa de blá, 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 blá. Dá para você passar, ó, uma boa cadeirada de roupa ali. Né? Ou se você for assistir com colegas, com uma cervejinha, um amendoinzinho, eventualmente você vai começar a se divertir. Passável, é um filme passável. Tchau!